Boa noite, uma excepcional noite é o que eu desejo a você e a toda a sua família. Eu me chamo Ana Cláudia Lavor e estamos no mês de outubro falando aqui sobre as feridas que temos interiormente, conhecendo elas para através da nossa consciência e do conhecimento entendermos quais são os prejuízos que elas podem estar trazendo para nós, para os nossos relacionamentos, para a nossa família. Na live passada, nós falamos sobre segurança versus insegurança. Se você identifica na sua vida qualquer indício de insegurança, eu super recomendo que você vá lá. Ficou gravada, tá aí no meu feed, vá lá e assista para trazer clareza para a sua vida, para trazer entendimento. Então esse trabalho, ele é um trabalho que promove a sua vida espiritual, a sua vida emocional, a sua vida comportamental e a sua vida relacional. Eu sempre inicio esse trabalho orando, pedindo a presença de Deus e do Espírito Santo. Depois eu vou trazer alguns textos e vou trazer esse assunto que eu estou para trazer hoje. E no final eu faço algumas orações por você, pela sua casa, pela sua família. E se você tem alguma dúvida ao longo da explicação, pode ir escrevendo ela aí, que eu já vou ao longo tirando sua dúvida. Se você tem algum pedido de oração também, ou de agradecimento de oração, já vai escrevendo aí também. Então vamos lá, vamos para a oração inicial de abertura. Querido e amado Deus, eu te louvo e te bendigo, te exalto, Senhor. Esse trabalho foi aberto por uma orientação do teu Santo Espírito para honrar o teu nome e engrandecer a ti, para permitir com que cada um de nós, nas nossas casas, estejamos conectados contigo, com o teu Espírito, para que o teu Espírito esteja ativando a nossa fé, trazendo à existência tudo aquilo que já está no teu coração, para que possamos ter uma vida em abundância, Senhor. Que o Senhor se faça presente. Te dou toda a honra e toda a glória, que o teu Espírito possa estar no comando e na direção, que o Senhor coloque as palavras na minha boca e que o Senhor, através desse trabalho, possa alcançar vidas, possa trazer refrigério, mas possa também trazer remédio para muitas vidas e famílias que aqui estão sendo alcançadas e representadas. Deus, eu te agradeço por cada pessoa que tem participado, por cada contribuição que tem sido trazido aqui, e que o Senhor nessa noite possa estar agindo com cura, com libertação, em nome de Jesus. Então, nós estamos abordando no mês de outubro sobre as raízes da rejeição. Nós moramos num país que, por inúmeros fatores, colabora para que o índice de pessoas que têm a ferida da rejeição seja um índice altíssimo. Mais de 80% do nosso povo brasileiro tem essa ferida encravada na alma. Só que ela está encravada na alma, não é uma ferida visível, não é algo que faz com que você vá até um hospital e perceptivelmente fique doente por causa desta ferida. Ela vai começar a causar problemas na sua mente, no seu interior, nas suas emoções e nos seus relacionamentos. Por isso, a importância de você conhecer essa ferida e começar a compreender como permitir que essa ferida seja sarada, porque você não precisa passar o resto da sua vida com essa ferida. Então, para que a gente possa compreender quais são as causas que pessoas começam a se sentir rejeitadas ou carregam a ferida da rejeição. Bem, isso acontece quando existe uma gravidez indesejada. A pessoa ficou grávida e ela não estava preparada, ela não estava esperando, e de alguma maneira ela verbaliza e ela traz essa emoção. Essa emoção já neste momento pega o feto ali desprevenido e ele já sente esse impacto da rejeição, por ter sido rejeitado por um
dos pais ou por ambos os pais, né? Quando a família, no caso de uma gravidez indesejada, ainda há uma tentativa fracassada de aborto. Aquele bebê no ventre, ele sente toda aquela grau de energia e de agressividade que está sendo lançado contra ele, e ele armazena aquilo como se ele fosse o culpado de estar causando tudo aquilo, enquanto de fato não existe culpado naquele momento. Simplesmente existe um despreparo para a pessoa que estava grávida e de levar essa gravidez adiante, né? Ou a gravidez é levada adiante e nem houve a tentativa de aborto nem nada, mas um dos pais bota na cabeça que vai vir um menino, e quando nasce vem uma menina, ou o contrário, eles estão aguardando por uma menina, e quando eles veem, quem nasceu foi um menino, então veio o sexo que não era o sexo idealizado, não era o sexo desejado, e aí eles continuam ao longo da infância da criança deixando mensagens subliminares que fazem com que aquela criança se sinta indesejada. Ela simplesmente se sente uma criança rejeitada. Ou ainda que não seja por causa do sexo, mas simplesmente aquele bebê veio com alguma doença ou com alguma deficiência ou com alguma dificuldade de aprendizado, e isso também se torna transparente para a criança, que não entende que ela veio com essa deficiência, mas sim ela entende a rejeição que ela sente ou dos pais ou dos familiares. Outra coisa que pode fazer com que essa ferida seja implantada nos nossos corações ainda na nossa infância, quando nós somos criados num lar que há muita comparação o tempo inteiro. Porque você faz assim e seu irmão faz de outra forma. Porque você é assim e sua irmã é de tal jeito. Porque sua irmã só tira 10 e você só tira 8. 8 é uma nota muito boa. Para que tá comparando? Quer que o 8 chegue em 10 e use de estímulos e de outras estratégias para fazer chegar em 10. Mas a comparação, ela é uma arma mortal na criação de filhos e faz com que a ferida da rejeição entre. E pode nem ser uma comparação com o irmão, mas pode ser comparação com os primos, pode ser comparação com pessoas da rua, com pessoas conhecidas, e tá ali sempre aquela comparação. Aquilo é uma faca que fica atravessando o coração da criança e vai fazendo com que essa raiz da rejeição vá se aprofundando. Uma outra forma da criança já vir para o lar com o espírito de rejeição é quando ela é adotada. Tudo bem que essa família está recebendo com maior amor e com maior carinho, mas ela foi adotada porque em algum momento a mãe a rejeitou e a colocou para a adoção. Então essa criança, ela também já vem com uma raiz de rejeição. Mas vai que ninguém foi adotado, que não houve nada disso, apenas no lar ambos trabalhavam muito, pai e mãe, e a criança se sentia muito só, se sentia abandonada. Isso faz também com que haja um agravamento da ferida de rejeição. Ou nem é isso, nem eles trabalhavam muito, mas vai que na infância, ainda muito jovem, um dos pais morre. A criança, ela não consegue compreender a morte e ela não consegue compreender que era algo que ninguém poderia interferir, e ela pode tomar aquilo para ela como se ela fosse simplesmente abandonada porque um dos pais dela morreu. Ou a criança é criada num lar onde há muito abuso verbal. Abuso pelos irmãos, abuso pelos parentes, abuso pelos próprios pais. Isso faz com que ela sinta que tem algum problema e se sinta rejeitada. Quando ela sente também privação do amor, que não é o amor que ela precisava, que ela idealizava, ela pode reforçar essa ferida de rejeição. Também pessoas que ao longo da vida ou na infância ou mesmo na adolescência tiveram circunstâncias fortes
que fizeram com que elas se sentissem vítimas dessas circunstâncias, que elas não tinham poder de ação contra aquela circunstância. E aquilo pode, então, ampliar essa sensação de rejeição. Elas podem ser uma enfermidade crônica, pode ser um internamento hospitalar prolongado. Não é que todas as pessoas que foram internadas na infância, um internamento prolongado, vão ter isso, mas para algumas aquilo pode significar uma rejeição. Por exemplo, o meu marido, quando ele, antes de completar 10 anos, caiu, quebrou o braço em diversos lugares e ele ficou internado na restauração e não poderia ter acompanhante. Então, ele passou mais de 10 dias na restauração, onde os familiares vinham para visitar, trazer alimento, saber como ele estava, mas não podiam permanecer com ele ali, nem de dia, nem de noite. Isso, em algumas pessoas, faz com que a ferida da rejeição se estabeleça e fique bem grande. Uma coisa que é muito comum e que está acontecendo muito é o famoso bullying. Quando os colegas taxam você de algum apelido ou encarnam em cima de você para lhe tirar do sério. Isso pode fazer com que uma ferida de rejeição seja ampliada. Conflitos dentro de um lar. A pessoa tem um lar completo, mas é um lar que está sempre dentro de conflito. O que é que acontece no lar sempre com conflito? Toda a energia que os pais têm, eles não usam para saciar e cuidar das necessidades dos filhos, porque eles estão usando aquela energia para cuidar das suas próprias necessidades, para lidar com todos esses problemas que acontecem nesse lar. E aí as crianças, elas passam despercebidas num lar com muito problema e elas podem desenvolver uma forte ferida de rejeição. E por aí vai, infidelidade no casamento, infidelidade na família, isso estabelece sim essa ferida da rejeição. Então, quando nós temos uma ferida de rejeição dentro de nós, de alguma forma, nós acreditamos que nós não somos bons o suficiente, ou que o que nós fazemos não é bom o suficiente. E toda vez que nós nos sentimos mal conosco, isso é um mecanismo de defesa. Nós ativamos esse mecanismo de defesa que se chama compensação. E como esse é um mecanismo de defesa que ele é ativado no nosso subconsciente e no nosso inconsciente, ou seja, eu não estou consciente que eu estou ativando ele, muito provavelmente eu tento compensar esse me sentir mal com algo de fora, com algo exterior. E essas compensações são aí onde podem me levar para uma compulsão alimentar, para um vício de linguagem, um vício de alimentação, um vício de droga, um vício de jogo, um vício de procurar companhias para me sentir aceito. Isso tudo porque eu estou interiormente me sentindo mal e eu não tenho essa consciência e eu exteriormente estou tentando equilibrar. Então, a compensação é algo que eu faço para tentar equilibrar na balança. Mas se é algo que é dentro, como eu vou equilibrar com um ato exterior? Então, isso vai estar sempre desequilibrado. Por isso que entra no vício, por isso que entra na compulsão. Porque quanto mais eu faço, menos sacia. O problema está dentro. Então, enquanto eu não entender como é o problema e não começar a trazer a cura real, eu vou continuar nessa tentativa vã de compensar e não vai haver compensação, não vai entrar na balança. E essa ferida de rejeição, como ela é dentro, ela altera a minha percepção de mundo. Eu passo a enxergar o mundo, eu passo a enxergar as pessoas, eu passo a enxergar os relacionamentos através da minha ferida. Como eu não sei que eu estou enxergando através da minha ferida, eu imagino que o mundo é desse jeito que eu estou enxergando. Só que pode ser que essa realidade que eu estou enxergando, ela não é verdadeira. E aí, por ela não ser verdadeira, ela aumenta o sofrimento com
alguns sofrimentos que iriam ser sofrimentos simples, eles passam a ser um sofrimento bem maior. O que é que essa percepção também pode fazer? Eu posso achar que fulaninho tem que me tratar ou tem que me dar algo que fulaninho não está pronto para me dar, ou que não está entendendo que é para me tratar dessa maneira. É a minha percepção, é a minha imaginação de como, através da minha visão de mundo, eu acho que fulaninho deveria me tratar ou me dar aquilo, mas como é a minha percepção que preciso aquilo, eu também preciso aprender a comunicar. E muitas vezes eu não sei comunicar o que eu realmente estou precisando, e aí fulaninho não atende às minhas expectativas, e aí começam os conflitos. Os conflitos, muitas pessoas elas fazem que eu e fulano e tal, nós somos incompatíveis. Não há mais como vivermos juntos na mesma casa, porque nós somos incompatíveis. Quando eu escuto isso, eu entendo que está vindo de um coração que viveu muitos conflitos, e os conflitos eles machucam. E quando nós temos essa ferida de rejeição, eles machucam mais ainda. E quando nós não sabemos que temos, essa dor ela se torna algo que na minha cabeça é insuportável. Porque eu estou vendo o mundo pela minha perspectiva, pelos meus olhos. Eu acho que fulano tem que ser dessa forma, que tem que agir dessa forma, que tem que falar dessa forma, que tem que fazer tal e tal coisa dessa forma. Só que fulano é um outro ser humano único que também tem uma maneira de pensar, tem uma maneira de perceber, tem as suas próprias feridas, e ele tem liberdade para ser quem ele é, ou ela tem liberdade para ser quem ela é, e ela vai agir da sua maneira predominante. É aí onde, quando nós temos conhecimento dos perfis comportamentais, esses atos que nós chamamos que são incompatíveis, eles começam a se tornar compreensíveis. Porque quando eu compreendo que pessoas pensam diferente, quando eu começo a compreender como é que é esse pensamento diferente, como é que ele faz com que a pessoa tenha uma ação diferente, eu começo até a compreender coisas que para mim antes elas eram incompreensíveis. Então, como é que os perfis entram nisso? Eu começo a entender o seguinte. Antes de eu explicar os perfis, eu quero te fazer uma pergunta. Me dá só um minuto. A pergunta que eu quero lhe fazer é a seguinte. Quando alguém que você ama muito discorda do seu ponto de vista, você se sente atacado? Você se sente que o seu parceiro não está lhe apoiando porque ele tem um pensamento diferente do seu e ele coloca esse pensamento na conversa, na discussão? Você se sente, inclusive, quando esse seu parceiro tenta lhe dar um feedback, que o seu comportamento, de alguma forma, na perspectiva e na visão dele, foi um comportamento inadequado, você se sente desvalorizado, você sente que o seu valor diminui, é aí onde está, você se sente atacado, que o seu valor não é mais o mesmo, porque o que está acontecendo é o seguinte, nós precisamos entender que o nosso valor, o meu valor, o seu valor e o valor de cada ser humano está simplesmente na pessoa que nós somos. E o que nós fazemos, ou seja, o nosso comportamento, ele nem levanta o meu valor, nem abaixa o meu valor. Eu não deixo de ser a imagem e semelhança do Deus Altíssimo quando eu erro. E eu não me torno superior à imagem e semelhança do Deus Altíssimo quando eu faço algo que é super certo. O meu valor continua em ser quem eu sou, filha do Deus vivo, imagem e semelhança dele. Agora, quando eu faço algo certo, isso aumenta a minha capacidade de fazer. E quando eu faço algo errado,
isso é um sintoma para eu analisar o que eu fiz e corrigir e fazer novamente. Então, o fazer não diminui nem desmerece o ser. O ser, ele precisa ser valorizado porque ele é. E o fazer, eu preciso tratar como um fator comportamental. Quando eu entendo isso para mim, eu começo a entender isso para os meus filhos, eu começo a entender isso para o meu marido, para o meu cônjuge e para as pessoas que estão ao meu redor. Então, sempre que alguém faz algo que eu discordo, sempre que alguém fala, quer fazer algo que é diferente do que eu penso, eu paro de me sentir diminuída e agredida. Porque eu sei que eu sou valiosa pelo que eu sou. Eu sou valiosa porque eu sou filho do Deus Altíssimo. Eu sou valiosa porque eu sou mulher. Eu sou valiosa porque foi agregando em mim vários valores. Eu sou valiosa porque eu sou mãe. Eu sou valiosa por quem eu sou. Aí o que eu faço, eu separo o meu comportamento. E quando eu separo o meu comportamento de quem eu sou, eu também consigo separar o comportamento das pessoas que me cercam de quem elas são. Então, algumas pessoas, elas falam absolutamente tudo o que vem na mente dela. E aí eu já aproveito aqui, você é uma dessas pessoas, tudo que você pensa, você fala. Se você é uma dessas pessoas, muito provavelmente o seu perfil comportamental, ele explica isso e você age por impulso. Porque, de fato, tudo que eu penso, eu só devo falar para Deus. E tudo que eu penso, eu devo colocar numa balança que vai pesar se o que eu estou pensando, se eu falar, aquilo vai promover uma melhoria no relacionamento, uma melhoria no projeto que eu estou trabalhando, uma melhoria aonde eu estou inserido. Se isso vai trazer uma confrontação para trazer uma melhoria, eu escolho as melhores palavras e eu coloco aquilo para fora. Agora, se eu simplesmente não uso filtro nenhum, pensou, falou, eu tenho que rever, porque ainda que eu tenha um perfil comportamental impulsivo, eu posso aprender a filtrar, porque eu preciso aprender que para construir bons relacionamentos, eu preciso pesar tudo aquilo que eu penso, tudo para pesar tudo que eu vou falar. Então, a balança de o que eu vou falar é bom, constrói, edifica, ajuda, vai promover uma melhoria, vai promover uma solução. Eu encontro a melhor maneira e eu coloco para fora. Eu simplesmente não vomito, eu simplesmente não saio dizendo para todo mundo, esse colar não combina com esse brinco, Ana Cláudia. Eu já estou online. Você me dizer isso agora online não vai me ajudar. Pode me tirar do sério, pode tirar toda a minha concentração. Mas se você quer me ajudar e realmente esse colar não combina com esse brinco e não combinou com essa roupa, depois você vai me procurar, vai me mandar um direct, vai me dizer por que não combina e vai me dar as sugestões do que combina. Aí sim você está usando a mesma coisa, o impulso que veio, que era para ajudar. Porque muitas pessoas dizem, mas eu só falei, eu só fiz porque eu queria ajudar. Então, se você realmente quer ajudar, você encontra a melhor maneira para ajudar. Algumas pessoas que têm o perfil comportamental analítico, elas ganharam de presente uma lupa gigante que está dentro delas, para elas encontrarem a melhor maneira, a maneira perfeita de fazer as coisas. Elas têm esse dom infinitamente natural dentro delas e mais forte do que o perfil executor, mais forte do que o perfil planejador, mais forte do que o perfil comunicador. Infinitamente mais forte. Só que elas precisam aprender como usar esse dom, porque se ela tem esse dom e ela, por exemplo, essa pessoa desse perfil, ela já olhou todo o cenário, boa noite, Lu, ela já olhou todo o cenário, ela já olhou os livros atrás se estão combinando, ela já olhou a cortina, ela já olhou tudo, e ela faz isso muito rápido, ela já olhou o que não está legal, e se ela sabe que ela tem esse perfil e que ela tem esse olhar, ela vai aprender a usar isso da melhor maneira possível para estar sempre construindo. Se ela não sabe, se ela é uma pessoa impulsiva, ela simplesmente vai falar. Ela é capaz de vir aqui, escrever e falar, interromper tudo e trazer
ao invés de algo que vai promover o bem, ela trazer algo que vai promover um grande constrangimento. Então, as pessoas que têm um perfil analítico, quando elas estão educando os filhos, elas têm que ter muito cuidado para não estar o tempo inteiro apontando os defeitos. Na cabeça dela, da pessoa do perfil analítico, ela, ao apontar os defeitos, está dando a oportunidade à pessoa de corrigir o defeito e se tornar uma pessoa que faz as coisas mais bem feitas. Mas acontece que a outra pessoa que provavelmente não vai ter o mesmo perfil, não vai entender da mesma forma. Porque a outra pessoa vai ter outra perspectiva e vai ter um perfil de pensar diferente. Então, se ela tem um perfil analítico, ou seja, é uma pessoa mais crítica, e ela não bota isso num filtro, e ela começa a falar para o filho dela, que é um filho planejador, toda a crítica que ela está ali pensando que é uma crítica construtiva, ela está destruindo a personalidade dessa pessoa e ela vai trazer um problema dentro de casa de relacionamento. Ou se ela está o tempo inteiro apontando ao marido no trabalho dele, nas tarefas domésticas ou na criação dos filhos, o erro, na esperança dela que ela está promovendo melhoria, mas para o marido, se é um marido planejador ou se é um marido comunicador, aquilo vai acabar com ele, vai matar com ele, porque ele não está preparado para ouvir não dessa maneira. Então, a pessoa que tem o perfil analítico, ela precisa entender com quem ela está falando, para ela entender como ela vai levar aquela informação que ela tem, que é preciosa. Ela está vendo que o marido, todas as vezes, é um ótimo pai, que ele está se esforçando para acertar na educação dos filhos. Ela até vê cirurgicamente qual é o erro dela, do marido. Então, ela precisa, isso aí é um dom. E aí ela precisa aprender qual é a melhor maneira de se comunicar com o marido que ele vai receber. Alguns maridos vão receber de uma forma extraordinária e vai encaixar. Mas se o seu marido, cada vez que você fala algo, se sente acusado, se sente colocado para trás, se ele já colocou uma barreira, então aí você encontra uma nova forma de se comunicar com ele. Para alguns homens é muito complicado. Eles já se sentiram tão criticados lá atrás na vida que eles continuam acreditando que o que você está trazendo é só uma crítica para botar ele para baixo. E aí o que você faz? Você pode encontrar outras pessoas de renome, pessoas que ele admira, que está falando sobre aquele mesmo assunto. E aí cita aquela pessoa, cita um vídeo, ele vai lá, assiste o vídeo. Ele vai lá e entende a mensagem, porque a mensagem vai ser comunicada de uma forma que entra para ele e flui. E no fim, você que é a mulher que quer o seu lar crescendo, que quer o seu filho crescendo, que quer o seu marido educando da melhor forma o seu filho, você alcançou o que você queria. Você não alcançou da maneira como você queria, que era simplesmente falar aquilo que estava vindo na sua mente. Lhe deu, exigiu de você mais, exigiu de você sabedoria, exigiu de você prudência, exigiu de você tática, exigiu de você muito mais, mas no fim foi você que teve um lar edificado. Então, assim, nós precisamos entender e conhecer de perfil comportamental para entender a pessoa com quem estamos convivendo. Quando nós compreendemos a pessoa com quem estamos convivendo, nós começamos a compreender como aquela pessoa recebe as nossas mensagens ou como ela não está recebendo. Se a pessoa não está recebendo as nossas mensagens, há uma tendência nossa em botar defeito na pessoa e dizer que a culpa está nela, que a falha está nela, que ela é uma pessoa fechada, que ela é uma pessoa cabeçuda, que ela é uma pessoa isso, que ela é uma pessoa aquilo. E a gente sai botando um monte de rótulo. Ou seja, eu peguei o que a pessoa estava fazendo, esqueci que o valor dela é por quem ela é. E esqueci também que eu preciso ser uma melhor comunicadora. E promover essa comunicação dentro do meu lar é mais importante do que estar certa todas as vezes. E que para promover essa comunicação eu preciso entender as pessoas, eu preciso entender como elas pensam, para entender por que elas estão reagindo daquela forma. Quando eu mudo a minha perspectiva, quando eu mudo a minha consciência, eu
paro, então, de acusar aquela pessoa que ela está sendo chata, que ela está sendo arrogante, que ela está sendo travada, que eu quero mesmo que ela meta a cabeça na parede e se estrepe para apenas depois ela admitir que eu que estava certa e ela que estava errada. Eu paro com toda essa guerra que não vai levar a caminho nenhum e eu começo a encontrar qual é a melhor maneira de me comunicar com ela, que ela vai compreender e que eu vou chegar onde eu quero, que é ter cada vez um relacionamento mais harmonioso, mais saudável com meu cônjuge, com meus filhos, com as pessoas que me cercam. Então, quanto mais eu entendo de perfil comportamental, mais eu entendo que aquilo que tal pessoa faz ou tal pessoa fala, que antes me agredia muito, aquilo faz parte do perfil da pessoa. Então, algumas pessoas, elas falam muito. E se você é de um perfil quieto, calado, é muito importante. Se você é de um perfil quieto e calado, pode ser que você se incomode com essas pessoas que falam muito. Mas se você entende um pouco de perfil, aí você vai se incomodar menos, porque você já vai entender que faz parte do perfil dela falar muito. Essa pessoa que fala muito, ela vai falar com uma pessoa no elevador, ela vai falar com uma pessoa na rua, ela vai falar uma conversa que não tem nada a ver na fila do caixa do banco, na fila do supermercado, porque ela é essa pessoa, ela não consegue fechar a boca. E se você entende de perfil, você vai parar de julgar a pessoa, você vai parar de apontar, você vai parar de dizer que o que ela fala não tem nada a ver, você só entende que ela está agindo como ela nasceu para agir. Ela está agindo como a mente dela funciona. Ela está ali falando blá, 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 blá. Aí você, que é a pessoa muito, muito, muito calada, você vai encontrar os espaços certos para entrar na hora certa e falar com essa pessoa. Porque normalmente a pessoa que fala muito, ela ouve pouco. E como ela ouve pouco, você vai exigir de você, que é a pessoa mais quieta, mais calada, encontrar a hora certa de levar a sua mensagem para você fazer. Porque não é só, o fator não é levar a mensagem, é fazer a outra pessoa compreender a mensagem. Então, os conflitos, eles vêm quando eu não entendo nada de perfil e eu quero falar do meu jeito. É claro, eu vou ter uma tendência de falar do meu jeito, porque eu também tenho o meu perfil comportamental. Mas quando eu começo a entender um pouco dos perfis, eu começo a entender que aquela pessoa só está sendo ela. Por exemplo, eu vou dar um exemplo, mas que esse exemplo fica aqui na live. Eu tenho uma irmã que ela tem esse perfil analítico muito forte, muito forte. E quando eu não entendia nada de perfil, eu cresci com algumas vezes, eu tinha raiva de estar perto dela. Porque tudo que ela via, ela simplesmente falava, tinha filtro nenhum, ela falava da maneira que ela via, ela, na cabeça dela. Hoje eu entendo tudo isso, depois que eu estudei os perfis e eu compreendi os perfis. Na cabeça dela, o que estava se passando era muito rápido. Ela tem essa lente de aumento que ela vê todos os erros e ela simplesmente não exercia um filtro na língua para saber como falar aquilo. Era importante ela falar, já que ela tem o dom de enxergar além, de enxergar mais. Mas é importante como falar. Ela simplesmente falava e ela falava para todo mundo, não era só para mim não. Era para mim, para quem tivesse, se ela lhe conhecesse hoje, você chegasse aqui com uma coisa que na cabeça dela estava muito estranha, ela já estava falando. Então, assim, a gente não se sentia muito bem algumas vezes com algumas falas. E eu, como era irmã, que tinha muitas falas, eu me sentia muito mal. Até que eu comecei a entender de perfil e eu entendo quando ela está falando, que não é o que ela está falando. Aí eu fico procurando o que é que ela está enxergando e eu fico procurando o que é que ela está comunicando. Mas agora eu já estou indo além. Eu consigo falar para ela, olha, quando você for falar alguma coisa, eu estou entendendo que você está vendo algo, que você tem uma intenção de ajudar, mas a sua fala não ajuda. Aí a pessoa recebe como se você estivesse atirando pedra. Nem tudo que a gente pensa, a gente fala. E algumas coisas que a gente pensa é muito importante de falar, nós procuramos uma maneira para falar para aquela pessoa entender. Então, se eu quero ajudar uma pessoa a se sentir apoiada, eu preciso dizer para a pessoa que ela está passando por algo difícil, que ela está sendo julgada e condenada, mas que eu não vou julgar nem condenar e que eu tô com ela para o que der e vier, ainda que eu não concorde com o que ela está pensando ou falando.
E aí, à medida que eu fui compreendendo melhor essa minha irmã, eu consigo conversar com ela e dizer coisas a ela. Às vezes ela diz coisas que era para eu ficar com raiva em outra época, mas aí eu vou, penso, respiro, entendo o que é o perfil dela e vou para ela quando eu estou bem, para a gente ajustar os ponteiros. E quanto mais as pessoas dentro de casa entendem de perfil, mais os relacionamentos ficam melhor. Então, assim, se você tem dentro da sua casa uma pessoa que tem o perfil executor, normalmente uma pessoa que tem o perfil executor, ela pensa muito rápido, ela já está olhando a solução da maneira mais prática e mais rápida, e ela fala sem refletir. Então, ela fala muito rápido, e pode ser que, como ela está focada na solução, ela parece que está atropelando as pessoas. Porque pode ser que ela chegue num dê boa noite, bom dia, boa tarde, já venha trazendo a solução, já venha trazendo algo que na cabeça dela é a solução. Mas para quem está ouvindo, que é de um outro perfil e não entende, aquilo é uma ordem. E alguns de nós, a gente tem um abuso de receber uma ordem, principalmente quando é uma ordem que não vem assim com um por favor, com uma explicação. Então, as pessoas executoras, elas, como elas pensam rápido, elas já estão vendo a solução rápido, elas às vezes têm dificuldade em mastigar o que elas estão querendo transmitir. E elas falam muito direta, muito... parece uma flecha, assim, que pode parecer que está entrando, assim, dentro de você. Só que se você entende de perfil, você começa a ver que não tem nada a ver com você. Tem a ver com a pessoa, com a maneira como ela pensa e com a maneira como ela traz a solução. E aí você começa a fazer todos os filtros que são necessários para um bom relacionamento. Essas pessoas, elas terminam por si só, elas são muito competitivas, elas são competitivas com elas mesmas. Se ela hoje saiu para fazer exercício, o exercício dela é corrida, e ela fez um tempo X, amanhã ela quer fazer um tempo melhor ainda. Se o exercício dela era jogo de tênis e ela jogou tal partida com você dessa forma, ela está sempre jogando, não é para se divertir, é sempre para ganhar. Mas isso não é que é um defeito da pessoa. Antes, quando eu não entendia de perfil, eu chegava a achar que era um defeito da pessoa. É o perfil dela, a mente dela é feita dessa maneira. Então, eu só preciso entender quais são os melhores lugares para essa pessoa estar e colocar ela no melhor lugar. Então, ela é uma pessoa muito boa para comandar, para dar ordem, porque ela não vai parar com o primeiro desafio. Ela não vai parar quando as coisas parecem que não vão adiante. Ela vai estar atrás da solução. Ela é meio que imparável. Ela é meio que uma pessoa trator. E a parte da competição dela, eu preciso entender qual vai ser a melhor forma de eu usar. Então, se eu tenho uma pessoa que trabalha na minha equipe com esse perfil, eu vou estimulá-la com competição. Eu não posso estimulá-la para fazer um trabalho equilibrado, para fazer um trabalho suave. Isso não estimula ela, para dizer para ela que ela precisa ter um relacionamento harmonioso. Isso não entra na cabeça dela, na linguagem dela, isso não a motiva. Então, eu preciso entender os perfis para eu entender como eu motivo. Se eu tenho filhos, eu preciso entender que o filho que é executor, ele está motivado em, já que ele gosta de competição, se é para tomar o banho mais, para deixar ele mais cheiroso, para tomar um banho mais rápido, se é para fazer a próxima tarefa, tem que ser um desafio. Diz para ele, eu duvido que tu não consegue fazer tal coisa, que ele vai querer ir lá e fazer. Mas isso vai funcionar para o filho que é executor. Se for para o filho planejador, ele vai dizer, vai lá, mamãe, faz você. Porque eu não tô nem aí se você duvida, se você não duvida. O planejador, ele tem o seu ritmo. Ele tem um ritmo próprio. É como se ele tivesse uma música interna. Ele tem um ritmo próprio. Se você entende que ele tem um ritmo próprio, aí você vai começar a entender como falar com ele. Você precisa dar mais tempo a ele, você precisa dar mais explicação. A sua explicação precisa convencê-lo que aquilo é importante. Quando ele está convencido que aquilo é importante, pronto, ele também vai se tornar imparável. Porque uma vez que ele comprou a sua ideia, como agora sendo dele, como aquilo sendo importante
para ele realizar e executar, o planejador ele não vai parar até que ele conclua o assunto. Mas ele precisa comprar aquilo como sendo importante. E depois que ele compra aquela ideia, aí vai que você muda de ideia. Você não pode simplesmente chegar e dizer, ó, mudou, agora isso não é mais importante. Você precisa chegar, ó, mudou, aconteceu tal fato que fez eu ver que tal coisa agora é mais importante. E isso ficou numa prioridade mais baixa. E aí você convence da nova prioridade, mostrando a importância. Quando você convence, ele aceita a mudança muito rápido e fácil. Agora, se você não convencer da mudança, você simplesmente disser, não, na próxima semana a gente ia visitar nossa tia lá não sei aonde. Aí chega no dia de visitar a tia, mudou porque eu quero mudar. Isso para ele é insuficiente, vai estragar o dia dele, ele vai ficar mal-humorado, ele não vai lhe entender e vai ficar bicudo e você não vai entender porque ele está bicudo. E ele está bicudo simplesmente porque você não conseguiu mostrar para ele a prioridade da mudança e você mexeu na música interior dele, onde já estava tudo organizado, ele já tinha se planejado que dia tal ia visitar a tia, porque aquela visita era importante. Então, assim, quando nós entendemos os perfis, nós começamos a entender que as pessoas, elas têm perspectivas diferentes. E quando eu entendo a perspectiva do outro, eu faço com que a minha comunicação seja muito mais assertiva. E aí, sabe, eu comecei hoje a falar dos perfis. Na próxima eu vou continuar, eu vou trazer ainda mais desses conflitos que podem ser abortados, eliminados quando nós compreendemos de perfil, né? Por exemplo, eu tenho um perfil que é oposto do meu marido, e até eu conhecer essa história de perfil, a gente vivia se bicando, porque ele pegava as minhas coisas que eram naturais, que são dons, e para eles era defeito. Por quê? Porque o perfil dele tem outros dons. Então, para ele, os dons eram o que era o do perfil dele, era o que era o comum para ele. E o que era para mim de dom, para ele era defeito. E eu fazia o quê? A mesma coisa. Então, a gente vivia batendo um no outro. O meu marido é um perfil comunicador, eu sou o perfil planejador. Então, eu não me comunico, não, eu me comunico, mas eu me comunico da minha maneira. Eu sou excelente ouvinte, ele é um ouvinte menos bom do que eu. Então eu primeiro preciso ouvir a história, eu primeiro preciso comprar a história para comprar a pessoa. Depois que eu compro a pessoa, depois que eu compro a história, eu confio, pronto. Depois que está confiado, foi estabelecido a empatia, foi estabelecido o rapport, e nós somos melhores amigos até que você não queira mais, porque se depender de mim é eternamente. E isso funciona assim por causa do meu perfil. Só que ele achava que porque eu sou mais ouvinte, na cabeça dele eu era mais lenta em comunicar. Como eu sou mais seletiva de amizades, que eu não posso ser melhor amiga de todo mundo para sempre, então eu sou mais seletiva, e ele é melhor amigo de todo mundo, do oba-oba, mas isso é o perfil dele. Eu também não entendia como é que ele podia conversar com todo mundo. Hoje eu entendo, ele conversa com todo mundo, com quantas pessoas mais conversar, melhor, faz parte do perfil, e eu já compreendo. Então, assim, nada era defeito que ele via em mim, nada era defeito que eu via nele, era simplesmente perfis distintos. E compreender os perfis faz compreender as ações das pessoas, os comportamentos das pessoas. Mas independente, se eu não conheço os perfis e se eu consigo separar que a pessoa, ela é valiosa por quem ela é e não pelo que ela faz, se eu consigo estabelecer essa separação, muitos problemas de relacionamento, eles já vão ser diminuídos, porque o tempo inteiro eu olho para a pessoa. É claro que eu olho para o que ela faz e para o comportamento dela, mas eu começo a falar do comportamento e não da pessoa. A pessoa errou alguma coisa que eu perguntei, eu não vou dizer a ela que ela é burra. Eu dizer que ela é burra, eu estou dizendo que ela é burra. Não, ela errou algo. Eu posso ter errado na minha explicação,
eu levo isso em consideração. Eu posso precisar explicar mais 3, 4 vezes de maneira diferente. Ela pode precisar de mais ajuda, de mais apoio. Isso é o comportamento. E aí eu aprendo a lidar com o comportamento e com o ser humano. Os seres humanos, eles sempre são seres humanos valiosos. Agora, o comportamento deles pode estar muito equivocado e pode estar vindo de uma raiz de rejeição. E quando a pessoa tem um comportamento vindo de uma raiz de rejeição, ela já se sente rejeitada, ela já se sente inferior, ela já se sente diferente. E aí, quando eu começo a observar tudo isso, eu aprendo a me relacionar melhor, porque eu levo várias dessas coisas em consideração, ao invés de estar o tempo inteiro julgando e atirando pedra. Então, assim, eu espero que eu esteja contribuindo para que a gente possa entender um pouco mais de relacionamento. Me dá só um minuto que a minha garganta está bem seca. Além de ter as diferenças de perfis, as diferenças do ser e do fazer, e temos também as diferenças de sexo. Homens agem e pensam de uma forma, mulheres agem e pensam de outra forma. Não é 100%, mas existe um estudo inteiro mostrando todas as diferenças físicas, todas as diferenças no pensar, no agir, no falar do homem e da mulher. Então, tudo isso precisa ser levado em consideração. E se eu estou me relacionando há um bom tempo com a pessoa, e se eu quero me relacionar com ela de forma autêntica, de forma verdadeira, de forma duradoura, eu preciso levar em consideração que aquela pessoa, ela não só é o que ela está na minha frente hoje. Ela é tudo o que veio com ela do passado. E ela pode estar trazendo feridas que foram bem complexas para ela de viver no passado. E essas feridas ainda podem estar realçando na vida dela. Então, quando eu compreendo isso, eu ajudo aquela pessoa e não fico o tempo inteiro cobrando naquela pessoa, né? Então, como a hora já está avançada, eu vou orar para que Deus possa sedimentar isso dentro de nós e para que, se vocês têm pedido de oração, essa é a hora, né? O versículo de hoje que eu quero que a gente lembre e pense sempre está em terceira carta de João, no capítulo 2, que ele diz assim: amado, eu oro para que você possa prosperar. O que é prosperar, gente? Prosperar é crescer. Crescer envolve aprender, envolve usar o que está aprendendo, envolve conhecimento, envolve consciência e envolve fazer coisas porque elas são importantes de serem feitas, ainda que doa. Então, crescimento requer maturidade e maturidade passa por um processo de dor. Ninguém cresce, ninguém aprende algo sem ter algum tipo de sofrimento. Então ele diz: amado, eu oro para que você possa crescer de todas as formas. Que você cresça no seu corpo, na sua mente e no seu espírito, para que você se mantenha saudável. Assim como todo o seu ser emocional vá bem, você vai bem. Então, nós vamos o tempo inteiro estar aprendendo tudo isso, porque quando nós aprendemos a entender as nossas feridas, nós começamos também a aprender sobre as feridas das pessoas que nos cercam. E aí nós vamos sendo curados e nós vamos levando cura para as pessoas que nos cercam. E é assim que nós crescemos, é assim que nós prosperamos no nosso relacionamento. Relacionamentos que estão em aperfeiçoamento, ou seja, relacionamentos perfeitos, eles estão o tempo inteiro crescendo, exige de nós um aprendizado e uma doação, não é? Então vamos lá, querido e amado Deus, eu te agradeço pela tua presença, eu agradeço pelo teu Espírito Santo, eu agradeço pelo conhecimento que o Senhor derrama do alto. Eu agradeço pelas palavras que foram colocadas aqui, que o Senhor possa trazer vida para esses relacionamentos, Senhor, para o meu,
para o da minha casa, para o da minha família, que o Senhor possa trazer vida para o relacionamento de cada pessoa que está aqui representada. E também para cada pessoa que ainda vai assistir essa live, que vai ficar gravada, em nome de Jesus. Ó Deus, eu oro também para que cada um de nós compreenda como é importante conhecer o nosso próprio perfil e conhecer o perfil das pessoas que moram conosco, as pessoas que mais convivemos, as pessoas que trabalhamos, para que nós possamos cada vez nos relacionarmos de forma mais leve, de forma mais suave. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar tratando as nossas percepções e o nosso sistema de compensação. Que cada vez mais seja uma compensação saudável e não uma compensação inconsciente. Em nome de Jesus. Agora vamos lá para as orações. Boa noite a todas. Boa noite, Netinha. Boa noite a Luanda e Luana. Certo. Como é que tá o seu sono? Tá louco? Você tá com sono leve? Você tá com um sono perturbado, com angústia? Vou orar como se fosse tudo isso, tá? Querido e amado Deus, nós te louvamos. Eu coloco a vida de Luana diante do Senhor. Ó Deus, tudo que pode estar vindo na mente dela no período da noite, que está perturbando o sono, que seja proibido, em nome de Jesus. Que o Senhor coloque guardas no quarto dela, na casa dela, na mente dela, nas emoções de Luana. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar regularizando esse sono. Que ela possa ter um sono leve, um sono suave, mas também um sono profundo e um sono que traga bons sonhos, bons pensamentos. Deus, em nome de Jesus, ajuda, traz as melhores memórias para ela na hora de dormir. Leva para longe todo o pensamento de angústia, de preocupação. Ó Deus, toda a experiência do passado ruim, leva isso para longe. Traz, Senhor, para a vida de Luana tudo que ela está precisando, para que esse sono seja totalmente regular, saudável, revigorante, em nome de Jesus. Vamos lá, vamos orar por todos os cônjuges e por todas as crianças. Querido e amado Deus, nós colocamos a vida, Senhor, dos nossos maridos, do marido de Luanda, do meu marido, de todos os maridos aqui representados, dos nossos pais também, dos homens que estamos representando, os homens da nossa família. Ó Deus, que o Senhor possa estar colocando eles cada vez mais na posição de cabeça, que o Senhor dê a eles discernimento, sabedoria, que o Senhor os livre, Senhor, dos maus pensamentos, das angústias, da preocupação. Ó Deus, que o Senhor os livre da má companhia, que o Senhor os livre da compensação no vício, qualquer tipo de vício, vício de bebida, vício de droga, vício de má amizade, vício de linguajar torpe, qualquer um, Senhor, que está prejudicando eles, que o Senhor os livre em nome de Jesus. Ó Deus, que o Senhor ajude eles a entenderem que eles são imagem e semelhança tua, que eles são valiosos, que eles entendam o valor que eles têm, que eles se tratem como homens valiosos e que eles, ao aprender a se tratar como homens de valor, aprendam a transmitir esse valor para quem está ao redor deles, que venham as melhores oportunidades, Senhor, de trabalho, que venham as melhores amizades. Ó Deus, que o Senhor faça as melhores conexões para a vida desses homens que estão aqui representados. E nós oramos também pela vida dos nossos filhos, Senhor, pelo filho de Luanda, pelos meus filhos, Senhor, por todas as oportunidades que têm vindo para eles. Ó Deus, que o Senhor proteja os nossos filhos, os nossos amados, Senhor, livra eles do mal, livra eles daquele mal que é mal mesmo, livra eles daquele mal que eles não percebem que é mal, aquele mal que está disfarçado, aquele mal que está debaixo de fumaça, aquele mal que está simplesmente encoberto. Livra, Senhor, os nossos filhos, em nome de Jesus. Deus, que a semente do bem, que a semente da vigilância, do discernimento cresça
no coração deles, que eles sejam espertos como as serpentes, ao mesmo tempo que eles sejam mansos como as pombas, que o Senhor possa dar o equilíbrio que os nossos filhos precisam e merecem, mas que eles cresçam sabendo que eles são príncipes, herdeiros, que eles exerçam esse governo nas próprias vidas, nas amizades, que eles sejam seletivos nas oportunidades e em tudo que eles façam. Ó Senhor, e que o Senhor os aproxime cada vez mais de Ti, do Teu Espírito Santo, da vida que o Senhor realmente tem planejado para eles, em nome de Jesus. Senhor, nós Te agradecemos por esse tempo, nós Te agradecemos, Senhor, por todas as orações aqui levantadas, nós Te agradecemos, Senhor, pela nossa saúde, nós Te agradecemos pelas orações respondidas com um sim, nós Te agradecemos pelas orações respondidas com um não. Nós Te agradecemos pelas orações respondidas com o agora não. Deus, nos torna mulheres que são perseverantes, que não fogem à luta. Mulheres que simplesmente sabem aonde vão e que vão ser fiéis ao Teu chamado. Que o Senhor acenda um fogo enorme dentro de nós. Que o Senhor nos dê clareza de mente, que o Senhor nos dê clareza de emoção, que o Senhor nos dê discernimento, que o Senhor nos dê, Senhor, o entendimento para pleitearmos por bons relacionamentos, que o Senhor possa estar à frente de cada um dos nossos relacionamentos, que cada um deles que está sendo atingido com briga, que seja cessado essas brigas, que seja cessado a incompreensão. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos conecte a Ti, nos dá uma mente conectada à mente de Cristo, pensamentos de Cristo, os valores de Cristo, Senhor. Leva para longe de nós tudo aquilo que está trazendo angústia, leva para longe de nós o medo. Ó Deus, em todas as áreas onde já estamos crescendo, que nós continuemos crescendo e prosperando, que o Senhor não deixe, Senhor, de forma alguma, sermos influenciadas para deixar pela metade do caminho os nossos propósitos, os nossos objetivos e os nossos sonhos e tudo aquilo que o Senhor colocou como talentos. Ó Deus, que essa seja uma semana excepcional, que seja uma semana bem-aventurada para cada uma de nós, que seja uma semana onde nós vamos ver claramente a Tua mão. Senhor, desvenda, descortina os nossos olhos, os nossos ouvidos, Senhor, para que nós possamos ver a Tua atuação, nos dá fome e sede de Ti, e também aos nossos familiares, e que possamos estar aqui quarta-feira para aprendermos mais e mais daquilo que o Senhor tem separado para nós, que o Senhor possa estar realmente comunicando exatamente aquilo que nós estamos precisando e trazendo direção para as nossas vidas, direção para esse grupo, direção para todas as pessoas que são aqui conectadas através de Ti e do Teu Espírito. Senhor, eu Te agradeço mais uma vez pelo Instagram, pela conectividade, pela rede Wi-Fi, que nos dá essa facilidade de estarmos nas nossas casas, mas estarmos juntas e de estarmos exercendo o nosso papel de igreja. Muito obrigada por tudo aquilo que nós já crescemos. Senhor, nos dá mais uma vez, mais ainda da Tua presença, do Teu Espírito Santo, e nos conecta com pessoas que têm tudo a ver com o nosso propósito. Faz novas conexões virem para as nossas vidas, conexões positivas, oportunidades positivas. Abençoa cada um aqui, abençoa cada projeto de vida aqui. Em nome de Jesus, e até quarta, minhas amadas.